Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast político, o Podcast Conversa. E pois é, bem, nós já estivemos aqui neste mesmo café, portanto este Café Bourbon, mesmo nas traseiras do Palais Bourbon, que é o Palácio, a Assembleia Nacional, e estamos aqui com Nathalie de Oliveira. Nathalie, bem-vinda. E, portanto, a Nathalie, que é uma estreia naquilo que toca a círculos eleitorais, porque estamos com o Círculo da Europa, não é? Portanto, Nathalie, a viagem até aqui, salvo seja, até ao lugar da deputada do Círculo da Europa, foi sim um tanto atribulada com requerimentos. Obrigada pelo convite, bem-vindo a todos. A chegada até aqui são 20 anos de militância e a defender uma grande causa política, que são os portugueses a residir no estrangeiro. Mas, de facto, ainda, além dessa história que já tem 20 anos, é uma eleição inesperada, porque estávamos a meio mandato, uma interrupção de mandato, uma convocação de uma eleição antecipada e, no quadro das eleições, para quem está a residir fora, uma anulação dos resultados depois da contagem de votos do dia 8 de fevereiro. Dia 15 de fevereiro, o Tribunal Constitucional decidiu anular os resultados da eleição de 30 de janeiro, para convocar uma nova eleição que deu maioria mais do que absoluta ao Partido Socialista e que fez entrar então dois deputados, os dois assentos do Círculo da Europa, o Paulo Pisco e eu. E pronto, cá estamos, portanto, mais um círculo que acaba por estar aqui. Mas como é que é, portanto, esses 20 anos, no meio dessa sua experiência de 20 anos, quais são as principais diferenças que vê no aparelho político francês daquilo que é o português? Obviamente que o francês tem muito mais órgãos à cabeça, mas isso já os ouvintes mais atentos do Podcast Conversa o sabem, mas como é que vê todo o desenrolar e obviamente que aqui faço-lhe aqui mais uma pergunta relacionada com a regionalização, de que forma é que nós podemos ver a regionalização, porque a forma como eu apresento a regionalização, aquilo que eu gostaria que fosse a regionalização, era uma regionalização à francesa, portanto, ou seja, com as regiões com plenos poderes para poderem decidir orçamentos, estratégia de desenvolvimento e distribuição também de fundos. Pois, França tem uma história muito interessante em termos de descentralização e de regionalização. É um país enorme, é um território enorme, e antes de chegar à Assembleia da República e ao Senado, porque existem duas câmaras, antes de chegar ao nível nacional, temos 4 camadas de gestão político-administrativas. A primeira é os municípios, são mais de 35 mil municípios a levantar impostos diretamente, que é o IMI, entre outros impostos, a gerir, ou seja, diretamente, orçamento para decidir livremente de políticas públicas até às fronteiras do município. A seguir temos uma ideia que foi ótima, é colocar orçamento em comum e gerir alguns assuntos importantes entre intercomunidades e intermunicípios que se entendem em vários assuntos, às vezes até em termos de atividades de desporto, de partilha de cultura, etc. A seguir a essa segunda camada, vamos para o distrito, ou seja, sempre com eleições, porque temos autarcas, temos, no mesmo dia da eleição autárquica, temos pessoas que vão também ter assento nessas intermunicipalidades. A seguir, outra eleição, que é o Conselho Distrital, temos uma administração que gere essencialmente direitos sociais, a questão da deficiência, a questão dos idosos, colocados em lares, etc. Acima do distrito temos a grande região, com umas missões definidas, que têm a ver com planeamento, desenvolvimento económico, perspectiva, e uma vez passados esses 4 níveis, sempre com eleições, com representantes políticos e com administração dedicada, chegamos então à eleição nacional, ao patamar nacional, que é a eleição direta dos deputados, a seguir à eleição presidencial. Os únicos eleitos que não é por mandato do sufrágio universal são os senadores, são eleitos pelos mesmos que acabo de citar, que são autarcas, conselheiros distritais, regionais ou das intermunicipalidades. É uma organização densa, com cada nível com atribuições dedicadas e definidas e específicas,
claro que o objetivo é melhor a eficácia das políticas públicas, ou seja, não é centralizar o poder, decidir de tudo e depois tentar chegar até ao cidadão. A ideia desse funcionamento, além de ter sido muito mais centralizado desde que o Emmanuel Macron chegou, continua a ter execução, continua a chegar a cada cidadão, mais aconchegado ao cidadão, e funciona com defeitos, há alguns defeitos, há também problemas em termos de execução administrativa, mas para um país como França, que já funcionou de forma muito mais centralizada, não pode haver regressão. E o nível de integração das regiões e de cada nível político a decidir diretamente pelo mandato do povo também, porque a cada vez há uma eleição, é suposto trazer mais democracia, mais liberdade, mais igualdade e mais fraternidade. Exato, portanto, que é muito diferente do que acontece em Portugal, que além da questão dos 308 municípios com certos poderes definidos e com mandato político, claro, Lisboa e a administração central, o governo central, continua tudo a sair de Lisboa. Em termos também, claro, depende do número de habitantes de cada município, mas em regra geral são duas camadas essenciais, e além de agora existir uma reflexão muito avançada e uma vontade política de regionalizar e descentralizar a decisão política com representação democrática também. E mas fazia-lhe a pergunta se é possível fazer, por exemplo, o modelo francês. O modelo francês exatamente calcado em Portugal, duvido por razões de dimensão do território, por razões de tradição também política, e cada país na construção da nação, da sua própria nação, não optou pela mesma organização de gestão política, mas se é uma forma de centralização regionalizada, ou seja, por grande distrito, e até por até juntar alguns distritos e ter uma forma de grande região, que seja norte, centro ou sul, acredito sim que dar mais poder e haver eleições de representantes também, por eleição, daria, de certeza absoluta, dava mais proximidade e participação, de certeza, de cada cidadão a fazer o caminho da ideia até à execução e ao projeto concretizado na vida de cada pessoa. Eu aqui, por exemplo, das primeiras coisas que eu assisti e gravei, inclusive isso, foi ligado à política, foi inclusive numa sala, no Grand Recré, portanto uma loja de brinquedos, e isto até pode parecer que é uma piada, mas a verdade é esta. E eu tive na mão e comprei o jogo que é Le Jeu du Président, portanto, que é um novo jogo que acabou relativamente agora de sair, mas a questão é, através deste tipo de realidades, bem ou mal, a República vai entrando no imaginário das crianças, que supostamente serão futuros adultos, e futuros adultos votantes, esperemos nós, não é? Ou seja, que tipo de estratégia é que a Nathalie encontra aqui em França? Eu já identifiquei algumas ao longo dos episódios, mas o que é que a Nathalie sente que é feito com que a República vá fazendo parte do imaginário das coisas? Uma das coisas, por exemplo, que eu contei é que, por exemplo, a Revolução Francesa continua no imaginário porque nos recreios canta-se La Carmagnole, que é uma revolução, uma canção da Revolução, e para quem conhece a letra original, não é uma canção muito simpática. Não, e há assim algumas pouco simpáticas, muito Exato. Sanguinárias. O Chant de Départ, então, essa é a pior delas todas. Mas é isto, ou seja, como é que nós, aqui em França, nós assistimos a esta interiorização no imaginário coletivo da Revolução e da Revolução da própria República, e como é que a política toca basicamente qualquer um. Jules Renard, um grande autor francês do século XX, dizia que não vale a pena recusar dizer que eu não quero tratar de política, não quero saber de política, não quero fazer política. E ele dizia que a política é a vida. Sinceramente, a política é a vida, é tratar da vida, não é só da sua própria vida, mas da vida de todos. E não há futuro nenhum para os indivíduos se não há pensamento, alguma forma de compromisso. Eu não digo que seja sacrifício de todos os dias e as noites, de pensar no futuro que estamos a
no coração da cité, da cidade, da qualidade da proposta, da oferta de atividades na escola ou fora da escola, dos nossos idosos, etc. Mas eu acho que há falta de conscientização política, cada vez mais. E é muito paradoxal no mundo em que estamos conectados em cada minuto, temos informação a cada minuto, atualizada, às vezes muito falsa, não é? Mas em que nos preocupamos com as políticas dos outros países, não é? Sim, há aí um perigo de afastar, e eu acho que essa educação política não é só sensibilização, eu acho que a palavra não faz sentido, não é forte que chegue. Educarem à democracia, dar o gosto da democracia, ensinar o que já sei, ensinar pelo menos nas democracias ocidentais, o que é uma ditadura. Portugal ainda sabe, mas França já esqueceu, do Ancien Regime. É importantíssimo dar essas chaves de conhecimento do que é a democracia, do que é viver em liberdade, do que é o esforço da conquista de igualdade e de fraternidade também, porque não há futuro em comum. Uma pessoa com o máximo de conforto na vida e ter desabrochado na vida inteira, se ser sozinha não faz sentido. Nós precisamos sempre uns dos outros e cada vez mais. Estamos num mundo de interdependência. Um exemplo é agora essa questão também do trigo e das cereais bloqueadas na Ucrânia, do que está a generar em termos de consequências tóxicas e o perigo que é para qualquer povo da Europa, e nem estou a pensar em África ou noutros países que até dependem do que pode chegar da Ucrânia. Enfim, é importantíssimo educar, e até em família, as conversas. A minha primeira lembrança, diziam que o povo português imigrante não se interessava, nunca votou, não quer saber de política. A minha primeira lembrança foi de uma conversa no Natal, na noite consoada, tinha 6 ou 7 anos, sobre o combate de Mário Soares para fazer entrar Portugal na CE, naquela altura, em 83, 84, e quem estava aí, que tinha dado o salto de forma clandestina, sabia o que era o perigo de uma fronteira, sabia o que era ter desistido de um país, chegar noutro onde havia mais democracia, e havia democracia, que em Portugal não havia, e sonhar com uma vida accomplished, como diriam os britânicos. O meu pai tinha 15 anos e tinha percebido, sem educação política, que não havia futuro no país, não havia futuro em Portugal, e que podia ser uma etapa da vida, podia ser toda a vida, eu não sabia, mas que o reflexo foi de ter saído para conhecer a democracia, para ser livre. Isso, assim, mais de metade da humanidade não sabe o que é democracia. E onde existe, e onde foi lutado, onde há pessoas que morreram, quem tem hoje, eu tenho uma sobrinha de 13 e outra de 10 anos, há uns minutos de vez em quando a dizer cuidado com a água, cuidado com isso, há países que não têm nada. Tu podes sair, tu fazes o que tu tens direito a umas atividades ao sábado ou nos cavalinhos, mas assim, há crianças que não têm nada disso e que talvez nunca, nem as próprias crianças dessas pessoas que vão ser adultas terão. Eu acho que é uma obrigação normal, humana, de se preocupar com o que se passa no que nos rodeia, pelo menos. Sim, no que nos rodeia, e de interessar-se e dar nas vistas no sentido de comprometer-se, porque qualquer pessoa humana é capaz de se comprometer, de implicar-se e de fazer avançar também este mundo, nem que seja nas portas vizinhas e na própria cidade onde esteja a viver. Sem isso, se há abandono. Eu relembro sempre essa obra do José Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira, que em 94. Os romancistas e os artistas têm sempre razão, e os poetas, antes da hora, a imaginar uma sociedade, uma grande eleição nacional, e ninguém vai votar, ou todos votam todos em branco. O que é que será da nossa democracia? Das nossas vidas, ou seja, quando a gente não trata de democracia, não trata da vida. Fica entregue aos radicalismos. Fica entregue aos radicalismos e assim, às pulsões de morte. São aqueles que acabam de estar mais mobilizados. Pulsões de morte, porque é fácil também, quando a gente está bem, está mal, quando a gente está mal, pensar que é sempre está melhor. Isso é muito simplista, é muito redutor, é falso, é mentira, e a vida é muito mais complexa. E aquilo que eu vivi até agora, desde há 20 anos, e entrando pela causa dos portugueses da Europa e do mundo, é saber que nenhum esforço é feito em vão quando é em nome da democracia e em nome da conquista de fraternidade. Mas tem que ser ensinado, não é algo que... Eu senti vocação para isso tudo desde miúda, mas tem que ser ensinado, e há pouco dizer que seria
escola primária, entende-se muito bem, isso é natural, não é? Nem em França, nem em vários países. Temos educação cívica e política, já na adolescência, são poucas horas. Eu acho que devia haver sempre em cada ano letivo, até ao 12º ano, devia haver uma manhã dedicada a exercícios práticos de cidadania, não teóricos, mas práticos de cidadania. Devia haver uma hora para prestar serviço, e há famílias que é muito natural, mas há muitas famílias que não é, e isso cria condições em termos de comportamento, em termos também de aptitude, em termos de vocação também, avançarmos numa sociedade mais justa, menos violenta, mais justa. Isso também acaba por ser uma das funções da escola pública, não é? Ou seja, eu sempre defendi que cada um deve escolher a escola que quiser, quem quiser ir para um colégio privado deve escolher, mas eu acho que deve ser responsabilidade do Estado, para aqueles que não podem comprar essas mesmas aulas para os seus filhos, devem ser capazes de ter acesso a uma educação de qualidade. Vamos esquecer aqui esta questão da disciplina de cidadania, porque isto dá mais problemas, e eu também vi esses mesmos problemas quando elecionei também. E a questão é mesmo esta, é que eu acho que deve-se ensinar sem qualquer tipo de enviesamento. Eu acho que às vezes, volto a dizer, a disciplina de cidadania ela não é má, não está mal construída. O problema está no enviesamento que alguns professores militantes o fazem, para um lado ou para o outro. Há uns que são demasiado para a esquerda e outros são demasiado católicos. Quando falamos das questões sexuais, sobretudo dos direitos humanos... aquela polémica dos pais que recusavam os filhos a terem as aulas. Por isso é que eu vou dizer, vamos esquecer isso, vamos concentrar-nos naquilo que é o essencial, mas eu acho que nem toda a gente tem a capacidade de, pelos vistos, duas famílias que estamos aqui, a sua e a minha, de abertamente falar de política, abertamente expor quais são as soluções políticas, comentar a solução política, porque eu também já estive em casos de amigos meus onde política é um assunto tabu e onde não se fala, não é? E portanto eles depois chegam também à vida adulta e depois o que é a direita, qual é a história deste partido, esta ideia funciona, não funciona, basicamente o que é isto, não é? O que é que nós andamos aqui a fazer? E eu acho que isso é muito importante, pelo menos se há falta de em casa não há, não é? Depois nós também encontramos muitas situações em que pobreza económica também se traduz em pobreza social e intelectual, no sentido de que temos muitos pais que não conseguem acompanhar os filhos a fazer os seus trabalhos de casa e, portanto, obviamente são pais que também não têm dinheiro para pôr os filhos no ATL, no centro de explicações, ou o que quer que seja, para alguém poder acompanhá-los a fazer os trabalhos de casa. Portanto, eu duvido também, se não ajudam no trabalho de casa, também não são capazes de ajudar a pensar politicamente o que é que seja, questionar o que é esquerda, questionar o que é direita, o que é o certo, o que é errado, o que é moral, o que é ética, o que seja, não é? E, portanto, acho que também deve haver alguma responsabilização nessa parte na escola, de dar pelo menos o básico. E depois os alunos, se quiserem ser alunos de esquerda, são alunos de esquerda, se quiserem ser alunos de direita, são de direita. Obviamente, se estivéssemos aqui com vários deputados, cada um devia estar a dizer que, não, devias ser de direita, não, tu devias ser de esquerda, não é? Brincadeira, como é óbvio, mas é isso. Nós temos aqui um Presidente da República eleito que ajudou muito na desconstrução, é acabar com a clivagem, com a disputa, com a discussão, isso prejudica muito o país. E é pena porque, sim, é exatamente o que acaba de dizer o Paulo, é dar as chaves, e é a missão da escola pública, mas é dar as chaves, o maior número de chaves possíveis para as pessoas definir-se, optarem, mas, antes de tudo, também comprometer-se no grau das suas próprias possibilidades, mas não viver ensimismado, usufruir de direitos que foram séculos para conquistá-los e abandonar essa conquista, porque assim, uma vez que se desista, é muito difícil de alcançar novamente, e nós sabemos, não é só a França, mas em pouco tempo regredimos muito em termos de proteção social. E para mim a questão essencial do século XXI é a questão social. É redistribuir e continuar neste esforço de colocar todas as pessoas, cada ser humano, respeitando à letra a vocação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nascem, mas que deviam viver toda a vida a sentir que são iguais uns aos outros. E isso ainda há muito caminho, desde a Revolução Francesa, porque iniciamos a conversa com
a noção do espírito do Café Bourbon, do Paris Bourbon e aqui, mas do espírito da Revolução Francesa. E até em França, já passaram quase 300 anos, ainda há muitos defeitos. Eu, por ser mulher e filha de imigrante, e até pertencendo ao PS, a história não foi assim, não é mito dizer que foram adversidades que nunca devia ter passado por isso. Anos e anos e anos a confirmar que tinha vocação para defender ideias e que tinha capacidade. E o último episódio relacionado com as autárquicas foi dificilíssimo, por ter tido muita gente, muitos militantes portugueses e europeus e estrangeiros, e por ser também, eu vivi na negação muito tempo, antes de perceber que a minha classe pertence a uma classe social e um percurso bem definido em termos sociais, não ajudou, não facilitou a minha entrada nem a minha caminhada em política, mas acabou muito bem porque foi por decisão do sufrágio universal e soberano e incontestável de decidir que eu entrava na Assembleia da República Portuguesa, que dá também, eu disse, já comentei, mas é um mandato que tem um caráter muito europeu. O circo são 38 estados da Europa, com muitíssimos portugueses em todo lado, muito em França, claro, mas com outra nacionalidade, com uma história, em termos de cidadania europeia, mais acabada do que noutros países, mas uma história, um mandato de uma dimensão muito diferente do que podia ser há 20 anos ou 30, muito diferente, e é uma sorte, porque se fosse eleita em junho numa zona só da cidade onde sempre residi, ou seja, foram os portugueses que confirmaram a minha vocação a servir o ideal europeu. Vou ser sincera. Então, a partir de 1992 somos todos cidadãos europeus. Também, mas concretamente levou tempo. Porque, sim, claro que sim. A capacidade eleitoral nos países de residência a nível das eleições locais e europeias só foi 2001. Pouquíssimos a saber que tinham direito de voto. O primeiro momento de confirmação dessa capacidade eleitoral foi 2008. Ou seja, essa história tem 15 anos. Eu tenho um pai que migrou há quase 55 e, afinal de contas, teve 40 anos numa situação de no man's land, sem cidadania perfeita de um lado e do outro, nem portuguesa nem francesa, e uma capacidade de reconhecimento de cidadania, que é esse passo com poder votar em eleições do país de residência com menos dificuldades no país de origem, recente. Porque essa lei de licenciamento eleitoral do lado português é devido ao PS, mas é de 2018. Há uma história muito recente de reconhecimento político de uma cidadania dupla e às vezes até mais do que dupla, e respeito dos direitos relacionados com a cidadania e às vezes duas ou três. Nathalie, vamos procurando também encerrar este mesmo episódio, porque a agenda também, para si, também não deve ser tão flexível, tão fácil quanto isso, e portanto obviamente agradeço aqui os minutos que cá estamos, fazendo aqui a pergunta final de como é que é representar os portugueses, ou seja, como é que é andar. Bom, também aqui que é preciso dizer que a Nathalie também não anda no ar o tempo todo, não é? Portanto, a Nathalie vai à Assembleia da República, mas, por outro lado, tem que fazer aquilo que os seus colegas, vamos dizer, que estão em Portugal Continental ou nas ilhas, fazem, que é o contacto de proximidade com o eleitorado, estar na sua circunscrição, no seu círculo eleitoral. E agora pergunto também como é que é como é que é ser eleita com maioria absoluta no círculo europeu, quando nós vemos alguns portugueses a fugirem, aqui entre aspas, para países onde as políticas são maioritariamente liberais. Portanto, qual é este paradoxo que acabamos por ter? Porque uma das coisas que se falava na altura era que a Iniciativa Liberal, por exemplo, sonhava com a hipótese de conseguir ser ela a eleger o segundo representante da Europa, por exemplo. Isto eu sei que foram conversas de bastidores que se chegaram a existir. Pronto, vamos por ter aqui a maioria absoluta do Partido Socialista também. Mas como é que é conviver com tudo isso? A maioria, assim, eu acho que os portugueses que residem na Europa, por estar a viver sobre governação muito liberal e um liberalismo radical, tinham vontade se não é de socialismo, de mais igualdade. E não votaram sem sentido, votaram
dando a maioria absoluta, mais do que absoluta ao Partido Socialista, é haver mais direitos respeitados. A questão de uma rede consular que escasse de recursos humanos, nós sabemos que, de facto, são várias gerações a precisar de serviço público, de precisar de atendimento, de precisar de proximidade. Uma está no programa do PS, mas é reforçarem a rede consular, sem ser uma frase outra vez de slogan político, mas concretizar agora em termos de orçamentos, e foi pedido, e estamos a pressionar para ter um recrutamento efetivo a partir de 2023, mas que hajam mais pessoas a atender e a prestar serviço, que é o que estão à espera, é uma das... Porque isso também acaba por afastar os portugueses de votar, não é? Sim, afasta. Eles veem Quando uma que pessoa... o consulado está muito fechado ou que tem dificuldades. Quando os direitos, que eu diria essenciais, não são respeitados ou cumpridos, que é legalizar uma assinatura, que é pedir um cartão de cidadão ou um passaporte em tempos úteis, em tempos razoáveis, quando é uma urgência para uma procuração e que não há forma de prestar serviço em 24 ou 48 horas, danifica a relação do utente à democracia e à política, à representação política. Isso é importantíssimo, e depois é a questão, claro, da melhoria do voto por correspondência, de avançarmos agora com testes para termos um dia, e eu acredito, o voto também remoto, como agora com os franceses no estrangeiro, e correu lindamente. Acredito que Portugal esteja pronto a debater, a refletir e a executar agora em sequências adequadas testes. E eu disse, é exigente, claro, é apanhar o avião para... Eu estou a residir no estrangeiro, a minha legitimidade política foi sempre do terreno, fui sempre uma militante do terreno, não vou agora sentar-me só no Parlamento e votar leis. O objetivo é ficar sempre atenta, muito atenta àquilo que estão a viver os portugueses a residir em toda a Europa. Claro que 38 estados, vai ser complicado fazer 38 deslocações todos os anos, em todos os países onde estão a residir os portugueses, mas bom, tenho uma data de 4 anos, ir ao encontro e ter coragem de levantar essas questões que importam e de responder aos desafios, como eu sempre disse, o número de portugueses a residir fora coloca desafios de ordem política inimagináveis. A questão do acesso à participação cívica e política é muito particular, mas também essa questão de prestar serviço de forma muito rápida e muito eficaz. E eu acredito que Portugal está à vontade política, e além da vontade política já há muito trabalho pronto para darmos o passo à concretização, à realidade. E que eu quero é, claro, até ao final do mandato, os portugueses têm sentido uma diferença enormíssima em termos de qualidade de serviço público, em termos da atenção são os 2 deputados agora, têm que servirem. É uma vida exigente, mas é uma vida dedicada à democracia, então representarem os portugueses da Europa inteira, além de ser uma honra indescritível, é um desafio também pessoal para mim própria, de também festejar com eles a concretização daquilo que muitas vezes já estão a esperar há 20 anos, desde a minha primeira memória, de ter sido chamada para contar o que é ser lusodescendência, o que é lusodescendência, o que é ser lusodescendente neste mundo, e já começou há 20 anos, ou seja, um grande ciclo, e de certeza, não há dúvida que o trabalho tem que acabar com a realidade de leis em vigor, a dar mais representação, a dar melhor representação, reconhecimento, e o que eu já disse, o meu papel é um papel de reconciliação entre quem deu o passo do salto, sem condições, sem saber o que era democracia e liberdade, a procurá-la e afinal a ter nutrido a democracia de ambos os países e até do ideal europeu, e essa reconciliação passa também por uma revolução mental do próprio povo português. É porque isto acaba, deixas de comentar esta reflexão também, que às vezes os lusodescendentes ficam no limbo, porque não são franceses, ou não são alemães, não são suíços, portanto, no país em questão, em que nasceram até, mas depois quando chegam a Portugal também não são portugueses, são avecs, não é? Acabam por ser discriminados num lado e acabam por ser discriminados também no outro,
E quer dizer, as pessoas, bem, ninguém escolhe onde é que quer nascer, não é? Porque senão aí as coisas seriam obviamente diferentes, não é? De facto, chegámos a uma altura do que chamam os historiadores e os sociólogos uma sequência de legitimação. Que seja, começou antes nos países de acolhimento, a reconhecerem nem só as qualidades de grandes trabalhadores, mas a capacidade também que tiveram a primeira geração e agora nós, a segunda, abraçámos não sei quantos ofícios, estamos em tudo, mas o facto de ultrapassar também o estigma do drama social, do drama político e social também, do meu pai, de tantas pessoas que saíram de um país, que é sempre um sofrimento horrível, mas emigrar não é uma opção feliz, é uma opção muitas vezes nem fácil, mas ultrapassamos de forma muito específica, ultrapassamos, eu tenho uma honra dizer que sou uma filha do Salto, e é verdade, não era tão combativa nem tão comprometida na vida, como eu disse, não é dizer que é uma pessoa comprometida na política, comprometida na vida, pela vida, para a vida, com a vida. E ultrapassamos, eu acho que a segunda geração e a terceira ainda mais, na conquista também da língua portuguesa outra vez, na conquista do que é o país hoje, mas essa forma de legitimação está em obra, em França, na Alemanha, até no Luxemburgo. Agora, o que falta é também ser uma realidade em Portugal. Não há uma família em Portugal que não tenha alguém que saiu ou que emigrou, que nunca contou, que chegou-se à altura agora de contar essa história. E de continuar a contar a história, porque parte do capítulo do meu pai foi uma, a da segunda geração é outro capítulo agora que está a ser escrito e a ser falado, como estou a fazer agora hoje com o Cláudio. A terceira geração ainda é outra e pertencer, não ser a 100% de um lado ou do outro, isso não significa nada. O meu pai perdeu a não ter levado uma vida em Portugal, mas ganhou outras coisas. E nessa caminhada, eu acho que eles naquela altura deram um sentido muito europeu a esta imigração, à própria opção de imigrarem, quando defenderam o projeto da União Europeia, do combate do Mário Soares naquela altura, a herança, eles já naquela altura, se não foram autores políticos dessa história, muito comparticiparam para o povo português e até onde estão a residir, serem atores do vivre ensemble à francesa e à europeia, ou seja, e ainda se há um povo e até que está a residir fora, mas que acredita no ideal europeu, são eles. E é o sentido também que essa segunda geração deu a este mandato meu, a defender leis, para assim, fazer da nacionalidade portuguesa uma realidade, da cidadania, da nacionalidade, não é só o cartão, mas ser uma cidadania efetiva e vivida e bem vivida. E além disso, nesse esforço de conciliação, de legitimação, de conquista de reconhecimento político, com mais direitos, mais leis, também caminharem na concretização deste ideal europeu, porque sabemos, de facto, o cartão de saúde europeu não abre todos os direitos, quando há um problema ou qualquer situação mais complicada e a gente está num país europeu, é suposto ter solidariedade, mas não é no minuto. Questão de descontos num país e do outro, questão de fiscalidade, isso tudo é o povo português em número que também coloca estes desafios a nível europeu, com formulários a ser editados, a ser transformados, diretivas europeias, e vamos avançar e avançando, e é uma sorte, que sorte, então ter nascido portuguesa e França e ser agora membro da Assembleia da República Portuguesa. Muito bem. Nathalie, foi um gosto enorme tê-la recebido aqui também e ter trazido também isto, porque pronto, sinto-me menos sozinho, sobre quando falo da França, e é praticamente piada eu ser o francófono, mas também faz parte da pessoa que eu sou e também trago comigo aquilo que é os ideários da República, que também foram sempre esses que me foram ensinados, o Diário da Revolução, o Diário da República, mas é isto, portanto, o podcast Conversa tem, para todos os efeitos, uma grande comunidade também de pessoas que estão imigradas, e portanto aquilo que eu digo sempre a vocês é falem com os vossos deputados, e portanto a Nathalie está aqui um rosto visível, o outro será o Paulo Pisco, não é? Mas está aqui um rosto visível, portanto tudo o que sejam vossas questões, ou vocês dois procurem chegar à Nathalie de Oliveira para também ela poder-vos eventualmente ajudar, ou pelo menos ter esse testemunho
para ela, com o seu trabalho parlamentar, chegar ao pé do António Costa e dizer: olha, existe o Miguel, existe o Carlos, existe a Ana, a Josefina, exatamente, que estão em Dublin, não importa onde, e estão com este problema assim alçado e, portanto, precisam de que esta solução seja mitigada. Portanto, uma vez mais agradeço a Nathalie, foi um gosto imenso, espero que também tenha gostado. A Nathalie também já conhecia aqui o trabalho do podcast Conversa, portanto, o que é também sempre interessante. E portanto é isso, despeço-me de vocês com aquele abraço fraterno de sempre, aquele forte abraço, e já sabem, até lá tenham boas conversas e vemos no próximo episódio. Um abraço. Obrigada, até muito breve. Obrigada pela atenção. A bientôt!